Olá a todas e a todos, sou o professor Marcos Roberto e sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao meu canal. Hoje vou abordar um tópico fascinante que são as diferenças entre Deus e Buda e a natureza do budismo. Além disso, irei explorar se o budismo é uma religião ou uma filosofia, e também entender o conceito de lei mística, conhecido como Dharma. Vamos começar com as diferenças entre Deus e Buda. Em muitas religiões convencionais, como o cristianismo e o Islã, Deus é considerado uma divindade suprema, onipotente e criadora do universo. No entanto, o budismo tem uma abordagem diferente. No budismo, Buda, ou mais especificamente o Buda histórico Siddhartha Gautama, ou Sakyamuni, isso lá na Índia, e também mais recente tem também Nichiren Daishonin, que viveu no século XIII no Japão, não são vistos como uma divindade no sentido tradicional. Em vez disso, eles são reconhecidos como um ser humano, como seres humanos, que alcançaram a iluminação espiritual. Agora, surge a pergunta: o budismo é uma religião ou uma filosofia? A resposta a essa pergunta varia dependendo da perspectiva e interpretação dos praticantes. Para muitas pessoas, o budismo é uma religião, pois envolve crenças na existência do ciclo de reencarnação, ou nascer novamente, no karma e na busca pela iluminação espiritual. E até mesmo por envolver os princípios místicos. Então, se encaixaria aí como uma religião. Por outro lado, para outros, o budismo é uma filosofia, pois enfatiza a busca do autoconhecimento, a meditação, a compreensão da natureza do sofrimento e a busca pela paz interior sem depender de um Deus espiritual. Agora, irei falar sobre o conceito central do budismo, que é a lei mística, conhecida como Dharma. Dharma é a lei, são os ensinamentos deixados pelo Buda. O Dharma é a verdade universal, a ordem cósmica e a natureza das coisas. É um conjunto de princípios e ensinamentos essenciais para compreender a natureza da existência e alcançar a iluminação espiritual. Por exemplo, os ensinamentos das 4 nobres verdades e o caminho óctuplo, como eu vou compartilhar agora na tela. Tá aí, Então, 4 nobres verdades do Buda, que contém a teoria e a prática para a coexistência harmoniosa. Então, esse conceito eu extraí do livro O Caminho do Meio, de Lô Marinoff, muito interessante, fica a dica de leitura, e também os escritos, a coletânea dos escritos de Nichiren Daishonin, volumes 1 e 2, que explica também sobre esse conceito, esses conceitos, 4 nobres verdades e o caminho óctuplo. Então lá diz tudo sobre a questão, a origem do sofrimento e entre outras coisas mais, como resolver as questões do mundo mundano, o sofrimento do mundo, das pessoas. Então ela subdivide em teorias e práticas, sendo, por exemplo, 1, 2 e 3, o 1 sendo o sofrimento, 2 a causa do sofrimento, 3 a eliminação do sofrimento, como questões teóricas, explicações abstratas, teóricas, vamos dizer assim. Porém, tem as questões práticas para resolver isso, que ele diz que
a questão prática depende da ação, né, para cessar o sofrimento, conforme o item 4, né? Então, como eliminar a causa do sofrimento. E ele diz, né, que é por meio de 8 etapas, né, que são conhecidas como caminho óctuplo, que para eliminar o sofrimento precisa-se lá de a compreensão correta, né, questões da vida, né, compreender corretamente a vida, o pensamento correto, a palavra correta, a ação correta, o modo de vida correto, o esforço correto, a plena atenção correta e a concentração correta. Acredita-se que se praticando isso, pode-se eliminar a questão do sofrimento, né? Bom, são só ilustrações, né, comentários para entender um pouquinho mais a fundo esses conceitos aí. Então, retomando, né? Então isso aí são exemplos, né, de ensinamentos que fazem parte do Dharma, né? E que guiam, né, os budistas em sua busca espiritual. Em resumo, né, as diferenças entre Deus e Buda estão relacionadas à natureza divina ou não divina, né, atribuídas a eles. O budismo pode ser considerado tanto uma religião quanto uma filosofia, dependendo da perspectiva, né, como eu falei no começo. E o conceito de lei mística, né, o Dharma, é fundamental no budismo e representa a verdade universal, né? E os princípios que os budistas, né, como eu, né, seguem em sua jornada espiritual. Espero, né, que esta explicação, né, tenha ajudado a esclarecer esses conceitos complexos, né? E não se esqueça, né, de se inscrever no canal para mais conteúdo, né, conteúdos aí como este. E se quiser saber mais, né, sobre a visão, né, do budismo, eu indico leituras, né, de obras de Daisaku Ikeda, como, por exemplo, Vida, Escolha a Vida, né? É um diálogo sobre o futuro, é bem interessante, que é um diálogo entre Daisaku Ikeda e Arnold Toynbee, né? Vale a pena a leitura. É um livro que já está esgotado, né? Acho que só no sebo que você vai achar aí. Tem também esse aqui que é muito interessante, né? Vida, um enigma, uma joia preciosa, publicado pela editora Brasil Seco, muito bom para entender essas questões todas, entre outras, né? Como eu já disse antes, Buda, né? O Buda Vivo, bem bacana, e tem uma infinidade de livros, né? E por último aí, Ser Humano, né? É a essência da ética, da medicina e da espiritualidade. Vale a pena ler, ok? Obrigado por assistir e até a próxima. Forte e caloroso abraço.